crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa correção da atividade de ciências! E nessa atividade de ciência nós estávamos falando sobre as plantas e o meio ambiente. Na primeira questão, ela nos pergunta por que a relação das plantas com o meio ambiente é muito restrita. Por que é muito restrita? Porque as plantas, elas não possuem sentidos igual aos animais. Elas não pensam, elas não demonstram quando está com sede, né? Elas não vão à procura de comida. Então, a relação das plantas com o meio ambiente, ela acaba sendo bem restrita. Na letra B, ele pergunta o que é fototropismo. Então, fototropismo é quando a planta, né, recebe a luminosidade do ambiente que é feito pelo sol. Como sabemos que a planta consegue procurar água? Então, a planta ela fixa na terra, né, por uma parte que é chamada de raiz. E as raízes, elas vão direcionando, né, a procura de água dentro do solo. Na segunda questão, ele pede para separar de acordo com os grupos. Nós temos plantas que são venenosas e plantas que servem de remédio. Então, quais são as plantas que são venenosas? Aí a tia vai dizer e vai... Urtiga. Urtiga é uma planta venenosa, ela provoca coceira, ardência, né? Erva doce, medicamento. A veloz é usada... Elas são venenosas, não são usadas como medicamento. A espinhadeira também é uma planta espirradeira, gente. Ela é uma planta, já tá dizendo, né, que ela provoca uma alergiazinha no nariz. Boldo é uma planta que é usada como medicamento. Cidreira é usada como medicamento. Hortelã, medicamento. Comigo ninguém pode. É uma planta venenosa. E eucalipto também é uma planta que é usada como medicamento. Na terceira questão, lá na página 122 já, ele pede para escrever o nome das plantas que estão em extinção. Nós temos palmeira, pinheiro do Pará, sorriso de Maria, pau-brasil e rabo de galo. São umas plantas que elas estão ficando extintas por conta do clima, por conta do calor, por conta do desmatamento, das queimadas, como nós já vimos nos conteúdos anteriores. Porque as plantas expandem suas folhas e flores durante o dia? Por conta da luz do sol. Em que período do dia ela se contrai? Então, se você observar, tem umas plantas que as florezinhas estão tudo abertas. E quando chega a noite, elas se fecham, elas se contraem, porque elas se abrem para absorver a luz do sol. Então, é a noite. Por que devemos respeitar e valorizar os ambientes no quais encontramos espécies de planta? Porque nós precisamos manter o equilíbrio ecológico e garantir a sobrevivência tanto humana quanto de outros animais que dependem daquelas plantas, né, gente? Na sétima questão, ela pergunta de acordo com o que foi estudado. Escreva como as plantas a seguir se adaptam ao ambiente em que vivem. Tem aí a imagem do cacto e tem outra que é eu acho que é um pinheiro. Então, os cactos, eles sobrevivem a longos períodos de seca, né? Porque eles acumulam água no seu caule. As outras, ela não essa outra planta aí que eu acho que ela não tem a necessidade de um apoio e é uma espécie que ela é característica desse ambiente, que no caso nós temos também o juazeiro. Ele no tempo muito quente, e eles ainda está lá bonitão, floridão, verdão, né? Porque ele se adapta ao clima, né? E ao período. E as raízes deles acabam ficando bem profundas e eles conseguem pegar água lá dentro do solo. Na página 123, ele diz: copie apenas as informações que são verdadeiras. Os frutos podem ser consumidos como alimento? Verdadeiro. Todas as flores devem servir de alimento? Não.
As folhas produzem alimento para as plantas viverem? Sim. O jasmim, rosa e violeta são utilizados na fabricação de perfume? Sim! E de desinfetante, e de detergente, sabonete, né? A essência é utilizada em muitas coisas. Observe a cena e explique o que se dá a relação das plantas com os animais. Essa nona questão aí é pessoal. Você vai dizer qual é a relação das plantas com os animais. Porque os animais precisam se alimentar, como moradia, como um espaço para descanso, né? Para aproveitar da sombra, para manter equilibrado o calor do próprio corpo. Aí vocês colocam aí que a resposta é pessoal. E vamos na página 124, tem para encontrar umas palavras que estão e depois escrever nos espaços abaixo. Então tem várias palavras nesse caça-palavra, gente, imagina. O recurso natural do qual dependemos muito. Plantas, procura essa palavra aí no seu caça-palavras. Na letra A, plantas. No que os vegetais são importantes em nossa vida? Na alimentação, na indústria e na medicação. Mais 3 palavras. Procura aí no seu caça-palavras. O que pode causar o desequilíbrio ecológico? A devastação florestal. O que impede a ação danificadora do homem em relação às plantas? Reserva ecológica. Palmito, pau-brasil, pinheiro são exemplos de plantas que estão em extinção. Lá no quadro vai estar em, aí tem uma estrelinha, aí tem extinção, tá bom? Então, gente, aqui encerra a correção da nossa atividade. Confira aí as respostas de vocês. Qualquer dúvida, liga já. Liga pra tia, cheia de saudade. Beijão no coração.